Oi pessoal, bom dia. Aqui é o Teacher Daniel, trazendo para vocês hoje a palavra de Deus, na esperança de que essa palavra produza muitos frutos no seu coração e transforme a sua vida. Que essa palavra acrescente no seu relacionamento com Deus e no seu crescimento espiritual. Hoje eu vou compartilhar com vocês algo que eu tenho muito dentro do meu coração. Mas antes, vamos então ler João, lá no comecinho de João, e é uma coisa muito interessante como a palavra de Deus ela tem esses detalhes que apontam para coisas que são muito importantes. E esses detalhes acrescentam no nosso entendimento de o que Deus quer e qual que é a vontade de Deus para nós. Primeiro eu gostaria de mostrar para vocês, a gente já leu essas passagens, mas hoje Deus colocou no meu coração de, como eu disse, compartilhar com vocês algo que eu tenho muito dentro do meu coração, é a minha, vamos dizer, visão, é a minha esperança, é o meu motivo de oração. Então, a primeira passagem que eu gostaria de ler com vocês hoje é a passagem onde Jesus encontra com seus primeiros discípulos. Então, abre a sua Bíblia em João, capítulo 1, e aí vamos ler os versículos 45 e 46. João, capítulo 1, 45 e 46. Olha o que a palavra de Deus fala. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Então, parece que as pessoas, até mesmo os discípulos, no começo, eles tinham alguma resistência contra Jesus. Pelo fato de Jesus, a cidade natal de Jesus ser Nazaré. Não é interessante isso? Vamos continuar lendo aqui, mas agora eu quero apontar para outra passagem. É a passagem no capítulo 2, e eu gostaria de ler os versículos 15 e 16. Capítulo 2 de João, versículos 15 e 16. Olha o que a palavra de Deus fala aqui nesse caso. Tendo feito um azorrague de cordas, Jesus expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Então, nessas duas passagens que nós lemos hoje, você tem o fato de Jesus, a cidade natal de Jesus ser Nazaré, e o fato de Jesus, apesar de ele ter feito uma grande, entre aspas, revolução dentro do templo, Jesus ele foca naqueles que vendiam pombas. Eu já abordei esse assunto anteriormente em uma das minhas mensagens, mas hoje eu gostaria de ir muito mais profundo. Por quê? Como eu disse para você, isso faz parte muito do que eu tenho dentro do meu coração e explica muito o porquê que eu continuo ministrando através das aulas de inglês, o porquê eu continuo persistindo em servir a comunidade imigrante, principalmente a comunidade brasileira, porque eu continuo, apesar da pandemia, agora focando no canal do YouTube e compartilhando as mensagens. Porque Jesus é marginal. E a igreja, da mesma maneira que Jesus é marginal, a igreja deve ser marginal e focalizar no marginalizado. Então, hoje a mensagem é como se fosse uma defesa desse ponto. Jesus não foi elite, ele foi marginal. E Jesus focou seu ministério no marginalizado. Então, da mesma maneira, a igreja deve ter as suas portas abertas e o seu coração aberto para aquele que se encontra nas margens da sociedade. Porque olha o que você vê aqui no versículo do capítulo 1, versículos que nós lemos a respeito da cidade natal de Jesus. A palavra de Deus fala que Jesus nasceu em Belém, terra de Judá, mas que ele foi criado em Nazaré. Mas Jesus, ele prefere ser associado com Nazaré. E a reputação de Nazaré não era tão boa assim, pelo fato de até Natanael chegar e falar: Pô, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
porque tamanha era talvez o baixo prestígio que essa cidade tinha com relação até mesmo dentro da comunidade daquelas pessoas que viviam naquela época. Mas Jesus, você pensa um pouquinho. Vamos parar e pensar um pouquinho. Se você tivesse que nascer de novo, e se você pudesse escolher a família onde você iria nascer, as pessoas que seriam seus pais, o lugar onde você iria nascer, quem e qual lugar você escolheria? Quais seriam as condições que você escolheria para nascer? É interessante que Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando ele vem ao mundo, ele decide nascer em meio à pobreza. Ele decide se identificar, não com a elite ou com os ricos, mas ele decide se identificar com o pobre, o marginalizado. Não é interessante isso? Jesus, nesse caso, a fama dele, ele decide se associar não com Belém, que era a cidade natal dos reis, que era a cidade natal da linhagem de Davi. Não, ele decide se identificar com Nazaré, que era a cidade menor de todas. Não é interessante isso? Jesus decide ser marginal. Ele decide estar à margem da sociedade e ele decide se identificar com essa parcela da comunidade. E não apenas isso, quando Jesus está ali no templo, ele limpando o templo, tirando os cambistas, aqueles que faziam comércio das coisas de Deus, aqueles que lucravam através do comércio das coisas de Deus, aqueles que exploravam a fé das pessoas. Aqui no Evangelho de João você vê Jesus focando naqueles que exploravam o pobre. Porque se você for no Antigo Testamento, você vai ver que a pessoa poderia oferecer sacrifícios de diversas maneiras. Poderiam oferecer bois, ovelhas, mas para o pobre era reservado a pomba, porque o pobre não podia comprar um animal muito caro. Então Deus, na sua compaixão e na sua misericórdia, ele permitiu na lei que o pobre, ao apresentar os seus sacrifícios a Deus, ele pudesse oferecer uma pomba. E ali Jesus, quando ele dá uma bronca nos cambistas, ele fala para os que vendiam pombas. Ele recrimina aqueles que vendiam pombas. Por quê? Porque eles eram o pior de todos, porque não apenas eles exploravam a fé das pessoas, ele não apenas lucrava com as coisas de Deus, mas eles exploravam a fé do pobre. Eles exploravam o pobre. Então você vê aqui, até mesmo no Evangelho de João, um foco naquele que era marginalizado. Você vê também uma identificação de Jesus com aquele que era marginal, aquele que vivia às margens da sociedade. E não é apenas no Evangelho de João que a gente vê isso, mas a gente vê isso também nos outros evangelhos. E é tão grande esse foco, porque eu digo para você que não apenas Jesus deu o exemplo de se identificar com o marginal, de ter a sua atenção com o marginalizado e o sofrimento que a parcela da população marginalizada sofria naquela época, mas também essa é a direção que Jesus deixa para a igreja. Por exemplo, se você abrir agora em Lucas e for lá no capítulo 14 e começar a ler do versículo 15 ao 24, você vai ver que através da parábola, Jesus mostra para as pessoas o foco dele, aonde está o coração de Deus. E olha aqui então, essa parábola. Eu estou lendo agora Lucas, do capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Olha o que a palavra de Deus fala. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: Casei-me, por isso não posso ir. Então, Jesus está contando aqui uma história, uma parábola,
E ele está mostrando assim, ele está contando uma história. A história é essa: você tem uma festa de casamento, um grande jantar que essa pessoa está dando, e aí ele manda os convites. Todo mundo responde que vai vir a esse jantar. No dia da ceia, no dia do jantar, quando é hora para vir, e o dono da festa, o anfitrião, ele manda os servos avisarem que a ceia está pronta, que é quando eles podem vir, todos aqueles que foram convidados começam a dar umas desculpas, falando: olha, eu não posso ir, infelizmente não posso ir. Isso, naquela cultura daquela época, é um grande insulto. Por quê? Porque o jantar geralmente é oferecido para mostrar que você tem um relacionamento muito íntimo com aquela pessoa. Então esse jantar não era qualquer jantar de aparecer na casa do vizinho, e aí, tem alguma coisa? Ah, senta aí. Não, era uma coisa formal, uma coisa muito séria, e era algo como um contrato social que você firmava entre o anfitrião e as pessoas que eram convidadas. O anfitrião geralmente era uma pessoa de posição maior, então as pessoas que eram convidadas estavam prestando uma honra a esse anfitrião, e esse anfitrião, na sua posição, ele dava sua benevolência, ele colocava-se à disposição daquelas pessoas em proteger, em dar ajuda. Então era uma coisa muito formal, uma coisa séria, e era uma honra estar aquele jantar, porque mostrava que havia um relacionamento íntimo entre os convidados e o anfitrião da festa. Porém, os convidados, eles passam a dar uma desculpa, dizendo que eles não podem estar nessa festa. Eles recusam esse relacionamento. E olha o que então acontece. Voltando o servo, tudo contou ao senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Olha que interessante. O que o anfitrião não quer é ver a sua casa vazia. Então ele fala para o servo ir às ruas e trazer os marginais, os pobres, os aleijados, os cegos, todos aqueles que jamais poderiam estar naquele lugar. Mas como o dono da festa ele não quer ver o seu lugar vazio, a sua festa vazia, a sua ceia vazia, ele então convida aqueles que eram marginais, que jamais poderiam estar naquele lugar ali. Se você lembrar a lei do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento mostra que o aleijado e outras pessoas com certas doenças e deformidades físicas eram consideradas impuras diante da lei. Então elas não poderiam se aproximar das outras pessoas. Mas mesmo assim, a misericórdia e o amor do anfitrião é tão grande que ele não se importa com isso e convida todos aqueles que estavam às margens da sociedade. Continuando o versículo 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Imagina como era o coração desse anfitrião. Ele queria que todos estivessem à sua mesa, e era uma mesa tão farta, tão abundante, que ainda que ele tivesse convidado todos aqueles, ainda havia lugar. Ainda havia lugar. Respondeu-lhe o Senhor, versículo 23, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que essa parábola, essa história mostra para nós? O que isso tem a ver então com Jesus se identificando como marginal e focando a sua mensagem no marginalizado? Essa história acrescenta o fato de que não apenas é a vontade de Deus que nós incluamos aqueles que estão às margens da sociedade, mas que essa seja também uma das nossas prioridades. Que não apenas a nossa mensagem, o nosso ministério, o foco da nossa igreja seja aqueles que fazem parte, entre aspas, da elite, ou fazem parte do meio, do centro da comunidade, mas que também nós reservemos grande parte, grande esforço e grande tempo do nosso ministério com aqueles que estão marginalizados, com aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que estão esquecidos por muitos. O pobre, o aleijado, o cego, o coxo, enfim, todos aqueles que não foram incluídos na primeira vez, os excluídos.
A palavra de Deus mostra que o foco de Jesus era o excluído. Não apenas ele concentra sua mensagem na direção do excluído, mas ele também se identifica como excluído. Ele veio como pobre, filho de carpinteiro, seus pais não eram prominentes na sociedade, eram fiéis a Deus, mas não eram figuras de liderança, não eram figuras influentes. E Jesus então decide, mesmo assim, Jesus decide se identificar com os excluídos, com o marginalizado. Então, meus amados, essa parábola hoje nos mostra que essa é a vontade de Deus. O coração de Deus é tão grande que ainda que quando a gente convida muitos, ainda tem lugar, ainda existe lugar. E ele fala que, olha, faz de tudo para trazer aqueles que estão nos becos, nos atalhos, eles estão esquecidos pelos caminhos aí. E aí continua trazendo, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. Esse é o amor de Deus. Amados, que essa mensagem hoje toque no seu coração. Que faça com que você veja aqueles que estão excluídos com outros olhos. Que você veja o excluído, o marginal, aquele que está fora da nossa lista, como aquele que é uma prioridade, como aquele que é precioso aos olhos de Deus. Que você possa se sentir revigorado no seu ministério. Que você possa ser revigorado na sua vida cristã. Se você se sente esquecido, se você se sente sem influência, sem poder, não se preocupa. Jesus também nasceu assim. Jesus sabe o que você está passando. E Jesus, mesmo assim, decidiu essa posição. Por que será? Por que será que Jesus decidiu? Então, meus amados, que vocês possam meditar nessa palavra durante a semana. Esse é o que está no meu coração. Esse é o foco do nosso ministério. Isso é porque a gente continua fazendo o que a gente vem fazendo. Que Deus possa abençoar a sua semana. Um abraço no seu coração. E que Jesus renove a sua força a cada dia. Nos vemos durante a semana nas nossas aulas de inglês ou nos finais de semana nas nossas mensagens bíblicas ou durante alguns dos nossos vídeos. Que Deus os abençoe. Tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.